gosto de imprimir, porque eu sou contadora das antigas, entendeu? Eu também. Eu gosto de escrever. Adoro um papel, Você gente. consegue mandar um link por ela? Gente, desculpa aí que a gente está com um probleminha técnico hoje e já caiu 2 vezes a nosso áudio, tá? Desculpa aí. Eu não sei bem até que parte vocês ouviram, né? Mas estávamos falando sobre a notificação do contribuinte, quando o contribuinte recebe uma notificação e se ele precisa cumprir essa notificação ou não. Precisa apresentar o documento ou não. Quais os prós e os contras de apresentar esse documento? Né? Ele é obrigado a apresentar documento ou não? E aí eu estava falando que dificilmente você não apresentar o documento vai ser benéfico. É muito difícil, né? E Fiorotti completou falando das sanções que, exato, né? O que a gente orienta sempre é apresentar documento, sim, é a regra geral. Agora, cada contribuinte tem que avaliar a sua situação e saber que ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, se ele não apresentar o documento, optar por não apresentar um documento, ele tem que saber que ele pode ter uma multa qualificada, uma multa agravada, ele pode ter um arbitramento, ele tem consequências, porque a notificação da autoridade administrativa que é responsável por fiscalizar tem base legal, né? Então, salvo raríssimas exceções, que se a autoridade pedir algo que não tem base legal para ele estar pedindo, pedir algo sem ter autorização para pedir, porque ele vai lá e ele faz uma solicitação, mas isso não é do escopo do que ele tem que fiscalizar. Salvo essas exceções, a regra geral é apresente, avaliando sempre se o que vai apresentar não é algo que vai prejudicar mais a situação do contribuinte. Alexandre, ele falou o seguinte, também essa questão da lei, né? A gente sabe que tem muitas documentações que estão reguladas por instrução normativa. E tem muitos documentos que já estão disponíveis dentro do site das próprias instituições. Sim. Qual a sua opinião, com a sua experiência de amplas defesas nessa área administrativa fiscal, qual a sua opinião quando a Receita, apesar de estar disposta na instrução normativa, quando ela solicita algo que ela já tem? Primeiro Isso que a gente sabe que eles têm tudo, né? Praticamente. Primeiro que eu falo é o seguinte, coloque-se à disposição da auditoria, da fiscalização. Se você recebe uma notificação da Receita Federal ou de qualquer outro órgão fiscalizador, você tem acesso, você tem a identificação de quem está te notificando. Se não for algo eletrônico que você tenha, que você possa tratar com uma pessoa mesmo ali, então, vá conversar com antecedência e coloque-se à disposição para apresentar o que tiver que ser apresentado. E pergunte, olha, isso daqui são documentos eletrônicos que já constam na sua base de dados. Você quer realmente que eu apresente? Se a autoridade exigir ainda assim, insistir, apresente. Mas antes do prazo final. Mas antes do prazo final, respeitando o prazo que ele tem. Então, assim, era muito comum o Estado do Espírito Santo fiscalizar e exigir, no termo de início de fiscalização, exigir a apresentação de notas fiscais. As notas fiscais são eletrônicas hoje. Isso, né? É um arquivo XML. O que eu tenho condições de imprimir é o DANF. E os arquivos XML são eletrônicos, estão lá. Normal, conversa com a auditoria, explica, senta. Isso hoje está superado, eles não pedem mais. Hoje não pedem mais. Mas no passado eles pediam, eles tinham. Então era comum, vamos conversar e tal, ver, olha, precisa mesmo, você quer mesmo. Tudo, né, Alexandre? É fácil de notificação, fácil, né? Exatamente. Vou até contar um fato curioso e engraçado que aconteceu. Eu fui solicitado por uma fiscalização de frigorífico para apresentar as notas fiscais de sebo e couro. Somente, penso, frigorífico, milhares de notas fiscais eletrônicas, na época que não era nota DANF ainda, era só nota emitida por processamento eletrônico, mas era manual, né? Separou aquele monte de nota, mandei para o fiscal, ele me ligou uns 2, 3 dias depois e falou assim, e cadê a entrada? Você só mandou a saída. Eu falei assim, porque, senhor, entrou o boi inteiro. Né? No caso, não entrou assim, sebo, couro, entrou o boi, saiu pedacinhos depois. Não, tem isso também, né? Na fase notificatória, a gente tem várias situações, a gente pode diagnosticar e até
tomar cuidado no que declarar, porque às vezes o contribuinte fica tão desesperado, né, Tamires, que aí você fica meio assim, eu tenho que entregar, e os prazos normalmente não são tão longos numa fase de notificação, em geral... A documentação é muito, em geral. E em geral são federal, estadual, municipal, em torno de 30 a 40 dias, não é muito mais do que isso. É normal eles pressionar um volume de 5 anos, então é muito documento. Aí depois, Tamires, a gente vai lá para a fase de autodifração. Onde a gente precisa entender a diferença do auto de infração e da notificação, né, doutor Alexandre? Porque muitas vezes a gente recebe uma notificação, isso acontece muito principalmente com notificações de pessoa física, né? Nossa, eu já fui multado. Não. Primeiro, compreender a diferença entre a notificação e o auto de infração e qual a orientação que a gente dá quando eu sou notificado e quando eu sou autuado. Gente, o que eu falo sempre é, observe a natureza do documento que se está recebendo. É uma notificação, o que consta dela? É uma notificação para apresentação de documentos. Tão somente isso, não está autuado ainda. O contribuinte tem que apresentar os documentos, é o que está sendo exigido. E apresente aquilo que está sendo exigido. Não tente inventar, não tente criar, não peque pelo excesso. Não peque pelo excesso. Limite-se a apresentar aquilo que for importante. Isso, regra geral, a gente sempre tem que tratar dessa forma. Já o auto de infração, sim. Emitiu um auto de infração, tem um débito constituído. Isso quer dizer que a fiscalização já identificou uma infração, já identificou uma falta de recolhimento de imposto ou de tributo, uma obrigação principal, ou um descumprimento de uma obrigação acessória e já constituiu um débito contra o contribuinte. Cabe a ele, então, no prazo do auto de infração, no prazo da legislação, apresentar defesas administrativas ali, na forma de impugnação, o que de fato a legislação de cada ente trata. Né? Em cada auto a gente tem a penalidade pertinente àquela infração, né? Então, ele deixou de entregar uma declaração, ou ele foi omisso na informação, ou ele entregou a informação equivocada, ou subornou a informação, sonegou a informação. Cada ato desse é avaliado pelo fisco e é determinado ali a infração, a penalidade em que será aplicada. Ou deixou de recolher aos cofres algum declarou valor. E não... não, mesmo sem declarar. Deixar de recolher aos cofres algum valor que seja devido, né? Declarado ou não. Obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Né? Exatamente. A gente, quando tem um conhecimento um pouco mais amplo da legislação tributária no que tange o aspecto das penalidades, na sua experiência, Alexandre, existem equívocos na aplicação da penalidade da infração? É comum? Pelo tipo da infração? Tipo da infração? Sim, olha, a gente nota que ao longo dos anos os auditores vêm se especializando também, vêm estudando e vêm buscando entender cada vez mais a sua legislação e aplicar a autos de infração de maneira cada vez mais correta, né? Para evitar esse tipo de nulidades, para evitar acusações que vão cair ali na frente. Colocar o ato errado para poder também dar nulidade. Exatamente. Exato. Mas é uma coisa que ainda acontece, não é raro de acontecer, acontece sim, os contribuintes têm que ficar atentos a isso. Então, olhar sempre prazo de decadência, saber contar o prazo de decadência é importante. Decadência, a partir do fato tirador, artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e decadência na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN, que é a partir do primeiro dia do ano seguinte. Então, isso tudo é importante, olhar isso daí, as formalidades, o fato está coerente com a base legal indicada da infração, aí, da suposta infração, tudo isso. Passa aí nosso slide, que já é sobre esse assunto que o Fiorotti está entrando. O Alexandre está falando exatamente de toda essa questão aí do como o auto é válido. Né? Então, é importante demais. Não, perdão, porque o outro slide... Então, quando a gente olha para um auto de infração, a gente tem que olhar o seguinte... É como se tivesse um médico olhando para um corpo humano. Deixa eu ver se está tudo em ordem aqui. E o que não tiver em ordem tem que tratar. É a mesma coisa num auto de infração. Eu tenho que olhar tudo, saber. A autoridade é competente para emitir? O sujeito passivo indicado ali é o sujeito que tem que ser fiscalizado, o sujeito infrator, né? Ok. Foi respeitado o prazo decadencial? Foi respeitado. Subsunção do fato à norma, a norma apontada como infringida está coerente com o fato descrito na auto de infração? Ok. O fato, contaram a história corretamente, da forma como ela aconteceu, da forma que ela foi autuada, né? Exatamente. Então, isso tudo é importante para se decidir entre alegar uma nulidade ou entrar direto no mérito.
E às vezes até avaliar se a infração de fato aconteceu e eu tenho uma oportunidade, que é normal que os fiscos deem, a legislação dê para a gente, de pagar com desconto vantajoso. Então, às vezes, não é impugnar por impugnar. O que eu falo, assim, o advogado tem muito espírito de combater. Às vezes a gente tem que pensar o seguinte, nem sempre vale a pena. Nem sempre vale a pena. A gente tem que fazer conta. Eu tenho um desconto da multa se eu reconhecê-la e pagar no prazo de 30 dias. Às vezes eu tenho um desconto até maior se eu reconhecer, retificar a obrigação que eu deixei de apresentar corretamente ao fisco dentro do prazo da impugnação. Vale a pena? Vamos fazer conta. Às vezes o benefício que você vai ter é tão maior do que entrar numa discussão que é melhor pagar. E claro, né, Alexandre, a gente está falando aí a diferença entre notificação e auto de infração e nós vamos entrar nas instâncias, mas veja que como é importante o assunto que está muito em alta, né? Que é a questão do compliance. Quanto mais processos você tiver, quanto mais sistemas você tiver para verificar as informações, quanto mais organizado você for e você tiver metodologias de verificação de todos os dados, menos risco você corre. Sim. Então, esse processo administrativo, eu acho que ele vai muito ao encontro de como a empresa trabalha, de como ela está organizada, de como o contador processa essas informações. Eu acho que mais do que nunca também, como que está essa comunicação, sabe, né, Minhas? A gente é contadora, como que é essa comunicação com o cliente? E, principalmente, Alexandre, uma coisa que eu penso assim, como que é a minha comunicação com o jurídico da empresa? Porque muitos contadores não falam com o jurídico das empresas e tem que estar os dois alinhados. Porque se eu estou com uma notificação, eu tenho clientes que hoje, quando ele baixa lá no DTE, acessa, e aí já começa a contar o prazo para você resolver a Receita Federal, né, o processo. Eu já entro em contato com o jurídico dessa empresa, já falo para ele, é perde comp de novo, que é lucro real e está naquelas empresas que são fiscalizadas mensalmente. Fala, Carla, já me manda. A gente já entra, eu já mando quais são os créditos, já mando onde estão, porque nós já vamos elaborar com o jurídico, porque jurídico... Conjuntamente. Não, isso, jurídico, o pessoal tem muita visão, Alexandre. Eu gostaria que a gente, na hora de entrar na instância, comentasse que as empresas têm a visão que jurídico é no final e ele não é. Não. Porque o preventivo é muito mais importante. Se eu faço um administrativo... E muito mais barato. Não, e se eu faço um administrativo bem feito, Milza, o jurídico vai sair muito melhor, porque a emenda é pior do que fazer correto. Então, e é mais barato, gente. Não, e queria ouvir sua opinião a respeito disso, porque a gente tem todas essas instâncias, né? E essa questão de ir procurar o advogado, porque acha que o contador é responsável pela defesa. Quantos clientes falam assim, Carla, faz a defesa administrativa? Não, eu preciso de advogado. Antes da opinião do doutor Alexandre, uma coisa importante a dizer é que quando você tem um grupo de empresas, você tem clientes em que ele não tem um jurídico para cuidar disso, muitas vezes ele nem paga mensalmente uma assessoria jurídica para atender essas necessidades, porque ele acha que ele não terá essa necessidade. Ele tem convicção que é o contador que vai fazer essa defesa. Já vi muito disso. Né? Então, assim, a gente sabe isso é de verdade, processo... Tamir. Não, é verdade. Isso é verdade. É verdade. Ele tem tanta convicção que ele fala. Eu nem preciso pagar um advogado para resolver. Eu já ouvi que ele falou assim, não, mas o seu concorrente, ele faz as defesas administrativas. Ele não sabe nem diferenciar administrativo do judicial, porque para ele tudo é multa. Isso, né? quando o contribuinte não atribui ou tenta atribuir a responsabilidade por aquele auto de infração ao seu contador, né? Ao próprio. Tem isso. Lógico. Aí o contador pressiona o contador a fazer. O que eu digo é o seguinte, um bom compliance tributário, ele começa antes de qualquer fiscalização, ele começa no dia a dia, no cumprimento das obrigações. Eu costumo dizer que, já ouvi há muito tempo, que todo imposto é caro, mas tem o imposto mais barato que se tem é o imposto pago em dia corretamente. Isso aí. Nossa, então, gente, que bom que você falou isso. Porque não, mas é verdade, para quem está assistindo a gente, antigamente existia o financiamento com tributo. As empresas se financiavam não pagando imposto. Hoje, o crédito está tão mais barato e é tão alto você ficar devendo imposto que as pessoas às vezes não mensuram essa situação que você acabou de falar, muito Alexandre. Caro. Muito pertinente sua fala nesse sentido, porque as empresas estão equivocadas em se autofinanciar com tributo. É um grande equívoco. E aí o que eu falo é, procure uma boa assistência na área contábil. Tá? Com certeza você já deu um passo gigante para ter um bom compliance. Um contador ou uma contadora que tem visão de legislação, que entenda do assunto, que tem experiência e que tenha responsabilidade no trato das informações que recebe e que, se não está recebendo, vai cobrar do cliente, olha, eu preciso receber, isso é muito importante, já deu um passo muito grande.
E qualquer decisão que se tem que tomar, que o contador não esteja confortável para tomar, porque precisa de uma interpretação de uma legislação, consulte um profissional da área, consulte um profissional advogado que milite nessa área tributária, já com alguma experiência aí algum. Então, assim, faça isso, porque tomar decisões no achômetro é muito arriscado. É muito arriscado. Lá na frente a gente vê o preço que se paga por isso. Então, são recomendações que a gente sempre fala. Um bom compliance começa antes, não é durante o procedimento de fiscalização que precede a emissão de auto-infração. Já não é mais compliance, né? Já não é mais compliance. Nilza, você que tem experiência aí dos recursos fiscais, né, da vida, dos conselhos, a gente tem as instâncias de julgamento, né? Que aí na fase administrativa. Você pode, assim, passar para a gente rapidamente, porque é muito interessante, gente, você ter essa experiência, né? E, assim, é privilegiado quem tem essa experiência de participar de um conselho de recursos fiscais, não só pelo conhecimento que a gente tem, a bagagem que a gente tem, mas até por entender o processo, como funciona. Porque muitas vezes a gente erra. Justamente. Como é que funciona isso, assim, pra gente? Então, normalmente, você tem uma primeira impugnação e que, na maioria das esferas, praticamente todas, não tem nenhum tipo de sustentação oral, não tem nenhum tipo de defesa oral. A primeira instância é onde você vai protocolar aquele sua primeira explicação de por que você não deveria ter sido autuado. Bom, dessa primeira instância sai uma decisão. A essa decisão cabe recurso. Então, a gente vai para uma segunda instância de julgamento que, normalmente, você pode ser ouvido, né? Então, a maior parte dos recursos, eles permitem a audição do que você quer falar. É como se fosse uma sustentação oral. Sustentação oral. É isso aí. É muito importante. E em alguns casos, eu já vi alguns casos de terceira instância que, se você ainda perder para a segunda instância, Vila Velha, inclusive, tinha terceira instância até alguns anos atrás, que, no caso, era uma decisão monocrática do secretário. Então, que não é um negócio que eu acho muito salutar. Mas posso fazer uma pergunta capciosa? Porque já que a gente está num papo, uma pergunta capciosa. Então, acho que a Alexandre pode verificar se meu raciocínio está certo. Você está sendo notificado, porque a gente está falando na área administrativa. Foi notificado, respondeu, passou a primeira instância, que foi a impugnação, foi para Conselho Fiscal. Prefeitura, por exemplo, né? Ou Estado. Fez uma sustentação oral. Nós vamos e convenhamos, a sustentação oral ela tem um apelo mais da ação e da intenção que você teve em cometer o ato do que efetivamente da base legal. Sim. Expor de uma forma mais clara. Você expõe de uma forma assim... Na escrita, às vezes, não é suficiente. Exatamente. Às vezes, a interpretação que eu estou tendo lendo não é a mesma de eu dizer para você. Alguém vai assim, se compadecer. Exatamente. Tem isso, Alexandre. Como é que funciona isso assim? E isso quem faz? É o contribuinte ou é o advogado? Olha, o contribuinte pode fazer. Em alguns conselhos, admite-se que o contribuinte faça. Em outros, admite-se que o contador faça. Em alguns, tem que ser o próprio advogado, tem que ser advogado. O Conselho Estadual de Recursos Fiscais aqui, ele não admite contador fazer sustentação oral, é só para advogado. É uma coisa que tinha que mudar na Secretaria da Fazenda. Por quê? Eu conheço... Nem junto? Nem, tipo assim, advogado e contador junto? Vitória é assim também? Nem advogado e contador junto? Não, porque só um fala, e aí é o advogado que fala. Olha que eu não sabia. Então não é igual a gente, assim, que todo mundo fala. Não, eu não sabia, porque na realidade... Eu acho que, de repente, nem o próprio advogado está preparado, às vezes, para lidar com aquilo. O que eu digo? Experiência corriqueira. Ontem fiz uma sustentação oral, e tenho várias agendadas pela frente, no Conselho Estadual de Recursos Fiscais da Secretaria da Fazenda. Gosto de participar, antes fisicamente, agora está virtual. E qual é a importância? Se a gente pegar a rotina na prática de um julgamento em segunda instância, você tem um órgão colegiado, em que uma pessoa é designada relator do processo, um conselheiro, um julgador é designado relator, ele vai fazer um relatório do processo e vai fazer um voto dele. Os demais podem aderir ao voto ou discordar. E aí eu pergunto, se aquele relator que deu o voto dele, foi quem teve o contato com o processo, como é que os demais vão ter informações diferentes daquela que está sendo lida pelo
pelo relator ali. Sim. Você faz um resumo, né? Ele faz um resumo, é a visão dele. Se ele Sim. passa a visão dele e não tem ninguém para fazer uma sustentação oral ali, é muito mais fácil que os outros conselheiros ou julgadores daquele órgão colegiado acompanhem aquele raciocínio dele. claro. Então, a função de uma sustentação oral é, primeiro, fazer com que o contribuinte se faça ouvir por aqueles que não tiveram contato com o processo, mas que vão julgar, porque vão aderir ao voto do relator ou não, ele pode discordar. E muitas vezes o que a gente nota é, numa sustentação oral, a gente explica a coisa do jeito mais claro possível, com a linguagem mais clara possível, esquece juridiquês, esquece esse negócio. Isso aí. Tá? E aí, muitas vezes, o que acontece? Um conselheiro pede vista do processo. Eu falo, olha, eu Estou inseguro. Eu vou falar uma Estou coisa. inseguro para votar e pede E é a a vista. hora que esse O conselheiro... mínimo que acontece é isso. É. 90% dos casos que tem uma sustentação oral tem vista de processo. Uma sustentação bem feita. Uma sustentação Não, e bem olha feita que tem vista de processo. importante, Alexandre, muitos contribuintes não sabem do procedimento do primeira, segunda e terceira instância, Não sabem. quando há a terceira, e não veem, por isso, de novo, né, a importância de você ter uma boa assessoria, um jurídico que faça uma defesa administrativa. Eu defendo isso como contador, eu acho que não sou eu que tenho que fazer defesa, eu acho que tem que dar suporte para a defesa, Claro. eu tenho que ter um jurídico para... necessário o Não, nosso não é, suporte. Tamires? Eu acho que é necessário o suporte. Eu não posso elaborar, porque eu não tenho o conhecimento jurídico necessário para fazer algo com todo o arcabouço legal necessário. Isso é um ponto que a gente é indiscutível. Por mais que nós, profissionais contábeis, temos, como o Tamires falou, um grande conhecimento do tributário, mas a gente não tem conhecimento como é a fundo das defesas, do processo, daquela coisa Do toda. processo, do procedimento judicial. Isso aí você aprende e na até faculdade de administrativo. Direito. E até administrativo. Sim, Então, olha o Do quanto processo, né? Eu queria dizer o processo como um todo, seja administrativo ou Sim. judicial. E essa Procedimento a pressão que seguir. você falou, Tamires, que o cliente faz em cima da gente, é uma pressão que muitos profissionais contábeis, e quem pediu essa live foi um contador, se sente na obrigação de fazer. Sim. Não, caramba, porque se eu não fizer, Não outro faço. contador vai fazer. A gente cede, tá? Para Entendeu? quem começou uma história com empresas, com microempresas, O Simples com empresas Nacional. que sofreram autuação de diferença de cartão de crédito, com empresas de Simples Nacional que tiveram exclusão indevida ou não. A história é corrente, é o contador que tem que tomar conta disso para mim. Né? Então, a gente já ouviu isso algumas O vezes. contador tem que saber entender o processo até para acompanhar. Para Dá direcionar. subsídio e dá Até subsídio. para dar um Dá apoio. ferramenta. Agora, não para E realizar. saber se expressar e indicar que isso, quem cuida disso é um advogado. Eu estou aqui para dar suporte para o advogado. Quem vai ser o advogado? Eu já ouvi contador que falou assim, eu fiz porque o contribuinte falou para mim, falou para mim, faça. E, Pra ganhar tempo. Faça Faz para ganhar agora, tempo. faz. Depois eu discuto isso, depois eu contrato advogado na esfera judicial. Então, eu fiz para eu ganhar tempo porque o cliente me pediu. Gente, o processo administrativo fiscal é uma instância importantíssima. Não só porque ele dá base depois de informações que ficam ali guardadas ali para uma eventual discussão judicial lá na frente, mas porque você tem uma oportunidade real de conseguir cancelar, de reverter uma Mas atuação. tipo assim, você tá na beira Então, do assim, precipício e fala, pode pular que você não vai morrer não, você vai quebrar uma perna. Só que aquela perna você pode voltar a andar Pois nunca é. mais. Então, por que queimar essa etapa? Por que fazer defesas meramente protelatórias? A não ser que o contribuinte tenha ciência de que ele errou de fato, não tem argumento de deve, defesa, realmente. que ele deve, ele não está com disponibilidade financeira de caixa, de repente, para fazer um parcelamento ou pagamento com desconto de multa. Então, ele vai fazer uma defesa guardando um refis, alguma coisa. Mas não tem por que razão queimar essa etapa, não tem por que razão jogar isso por água abaixo. Então, Enfim, Eu acho que precisa desmistificar esse processo, porque existe no mercado, eu já ouvi diversas vezes que toda defesa e impugnação no administrativo você perde. não é assim. No municipal não se é ouve verdade. muito. No A estadual gente não é não vê isso assim. na Não é. faculdade. No estadual não é assim. Eu ouvia isso dos alunos na faculdade que falava, professora, chegou uma multa lá na empresa, o dono falou que não vai perder tempo no administrativo, porque sempre perde. Não, gente, não é assim. Você precisa criar, inclusive, elementos de prova. Você pra amadurece a subsidiar. questão para levar depois para o Exatamente, judiciário. assim. amadurecer esse processo no judicial, caso ele chegue lá, né? E eu vou te falar uma coisa, tá? Eu vejo assim, um Conselho Estadual de Recursos Fiscais aqui no Estado, em que você participa, são 7 jogadores, são 3 indicados pelas federações, Federação da Indústria, do Comércio e da Agricultura, 3 indicados pela Secretaria de Fazenda e o presidente, que é sempre indicado pela Secretaria de Ou Fazenda. seja, entidade civil. Ou seja, nós temos 4 3 da sociedade civil e 4 do fisco, né, do auditores. É o desempate, né? É o desempate. E nem por isso os contribuintes perdem todas, não. A gente vê lá que o Conselho julga
com isenção, muitos processos ele derruba mesmo o auto de infração, ele vê, ele olha um auto de infração mal feito, Porque ele tem vê, um conceito de que se eu mesmo te autuei ou te notifiquei, como eu mesmo, mas é porque na realidade são muitas fases, né? Então não dá para você controlar também 100% toda essa situação. O que a gente fica assim, no mundo ideal, o que seria importante é que o contribuinte participasse dos julgamentos e pudesse se expressar por sustentação oral desde a primeira instância, o que não acontece com muita frequência. Por exemplo, na Bahia, o CONCEF, ele é assim, em primeira instância, já é uma turma julgadora e que o contribuinte já pode se fazer representar e fizer sustentação oral já em primeira instância. Aqui, na Secretaria de Fazenda, não pode. Em primeira instância, tem a SUJUP, são turmas da SUJUP que julgam a portas fechadas. Aí o contribuinte não participa. Fica uma coisa muito assim, fria. E não tem representantes dos contribuintes, a maioria não das tem, vezes. na maioria das vezes, em primeira instância, não tem, é só a segunda. Aqui no Conselho de Vila Velha, em primeira instância, não tem também. É no Conselho que tem. Eu já fiz sustentação oral lá no Conselho. Sim, várias. E aí você veja bem, com todo o rigor que existe da sustentação oral, por exemplo, eu tenho 5 minutos de prazo para falar no Conselho Estadual de Recursos Fiscais da Secretaria de Fazenda. Eu falo, muitas das vezes eu falo, depois que o relator dá o voto dele, eu faço a minha defesa, ele faz o relatório, eu faço a minha defesa oral, na sequência ele lê o voto dele, eu tenho tréplica, eu tenho mais... Você fica aguardando porque então, você assim, pode fazer alguma coisa. Então, assim, são 10 minutos na primeira sustentação oral, depois 5 minutos na tréplica. E aí, numa situação como essa, eu tenho como contestar ali, inclusive, uma leitura de um voto que, olha, não foi, né, é uma leitura equivocada de um voto feito de maneira equivocada, eu tenho como contestar numa tréplica. Importantíssimo. E muitas das vezes o que acontece? Um conselheiro vai pedir vista, deixa eu entender melhor essa questão, entra-se no debate e com todo o rigor que se tem, em que eu não teria mais oportunidade de fala, muitas vezes o conselheiro ele tem autorização para poder me perguntar, eu quero perguntar ao representante da empresa, o que ele quis dizer com isso, que documento é esse, por que não tem esse documento aqui? Então, esclarece, é muito importante isso. Papel é um negócio muito frio, hoje nem papel, né, porque é tudo eletrônico, vai no computador. E aí, veja, Alexandre, a gente tem, né, Milza, Tamira, a gente tem algumas informações bem importantes, as preliminares, né? Que a gente vai falar cada uma delas, que são assim, o passo a passo do processo, que a gente detalhou depois o que é. Então, a gente tem tempestividade, a gente tem a questão da nulidade do auto de infração, a gente tem o cerceamento do direito da ampla defesa, que a gente ouve muito falar, e do contraditório. Não, a gente ouve falar isso principalmente na Lava Jato, falou isso o tempo inteiro, né? Pelo amor de Deus. Advogado adora. Advogado adora tudo é cerceamento Estado do Democrático de Direito. Adora isso aí. É o juridiquês, como você falou, né? Antes de analisar o mérito, ou seja, porque foi autuado, deve-se analisar outros itens para poder ajudar. E aí, Alexandre, a gente começa aí com a tempestividade. Quantos processos a gente vê que eles são intempestivos, né? Qual que é essa consequência no administrativo, Olha, né? Tempestividade, nós vamos falar o seguinte, né? Tem para os dois lados, né? Para o fisco, porque ele tem prazo para lançamento, e o prazo é longo, 5 anos, e tal. Regra geral, até injusto o prazo. Mas, e para o contribuinte, a tempestividade para ele apresentar uma defesa, uma impugnação, depois um recurso. Gente, apresentou fora do prazo. Perdeu. Acabou. A autoridade julgadora, o órgão colegiado, não é obrigado a analisar aquele negócio e não vai analisar. E não vai analisar. Ele vai olhar só a primeira coisa, tá? Para quem faz relatório aqui, sabe por quê? Você se livra do relatório, inclusive. Sim. Você primeiro olha a data. Entendeu? Você recurso não preenche o requisito da tempestividade. Acabou, não tem nem que ser julgado. Acabou. Não vou perder tempo olhando 50 tem algum volumes. Caso que já passou, doutor Alexandre? Não tive. Vou lhe falar uma coisa. Eu faço seguro. Eu tenho uma apólice de seguro de responsabilidade civil. Se alguma situação dessa acontecer, eu tenho que indenizar, porque a responsabilidade é minha. Então, eu tenho apólice de seguro, que eu contrato com a seguradora de primeira linha. Graças a Deus, nunca precisei usar, mas eu pago. Entendeu? Eu tenho uma seguro de carro, né, Alexandre? Sei, né, minha família? Isso é melhor pagar. Eu tenho uma controladoria muito rígida, porque prazo é um negócio muito sério. Tem que ter sistema. Tem que ter alguém responsável, não pode ser uma pessoa só a cuidar disso, tem que ser uma pessoa, tem que ter uma controladoria para poder conferir o que o outro está fazendo, agendas diárias,
Então, assim, é muito importante isso. Prazo para advogado é pecado capital. Também, Perdeu o prazo, também. pecado capital. Não tem, não tem Tem desculpa. uma questão importante que a gente colocou também, uma dica, que é em relação quando a matéria em situação, ela ainda está em discussão. Ou seja, não, está falando ali porque o que acontece é o seguinte... Da notificação? Quando você... Não, da intempestividade, né? Então, a gente tem a dica lá, o seguinte, você recebe a notificação. Ah, tá. Você tem a notificação para você pagar, certo? Alguma coisa, Isso. alguma situação, não pagou o imposto, não está batendo os números, a gente recebe muita Receita Federal, diferenças de FD contribuições, perde comp, que não está achando crédito na SF, enfim. Então, o governo manda para a gente aquela notificação e já coloca assim, ó, declarou tanto, apurei tanto, paga. A diferença é X. Já com multa e juros para você pagar. Só que algumas defesas na esfera administrativa, a gente sabe que a matéria ela ainda está em discussão e o contribuinte ele tem êxito. Quando a gente fala que a matéria está em discussão, isso é uma coisa que muita gente questiona, é porque não existe consolidado na legislação, ou seja, não há um regramento, não é um ambiente regulatório conciso, ou porque existem jurisprudências, Alexandre, decorrentes da mesma matéria, decisões de tribunais. O que a gente quando a gente trata disso, ó, ainda matérias em discussão, como é que a gente pode falar isso para o pessoal? Isso. O que eu diria é que matéria, assim, em termos de lei, regulamentação, sempre vai ter. O que pode acontecer é interpretação divergente, divergência de entendimento, e a fiscalização, às vezes, tem um entendimento, o contribuinte tem outro. E o que diz a jurisprudência? Na verdade, o que a gente sempre fala, assim, a jurisprudência é sempre a última a dizer alguma coisa, né? Porque primeiro acontece no plano fático, acontece no mundo de fato, ali a relação, o contribuinte tem que oferecer a tributação, o fisco vai olhar se foi oferecido corretamente segundo uma legislação posta, e depois se deságua numa disputa administrativa para depois ir para uma disputa judicial. E aí, a matéria é controvertida. Matéria controvertida, tem entendimento da justiça de um lado, do outro, não está totalmente consolidada ainda, mas o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que olhar? Tem que arguir a matéria a favor do contribuinte, que está ali, jurisprudência, nesse caso, vai arguir. Não precisa, não é uma questão assim que vá ser decisiva, mas pode ajudar muito na elaboração de uma boa defesa e no convencimento da autoridade administrativa. Se as próprias autoridades administrativas ainda não têm a convicção de uma interpretação de uma norma, e a gente já tem decisões da justiça favoráveis, assim, assados, principalmente se forem decisões de STJ e STF, isso pode impactar numa defesa e influenciar numa decisão administrativa, sim. Isso é importante. Eu estava falando também sobre a questão da notificação, o seguinte, que às vezes você é notificado para pagar uma taxa, por exemplo, com a qual você não concorda. Você não precisa esperar a autuação para você ir lá protocolar uma defesa administrativa. Protocola um pedido de revisão. Inclusive, gente, pedido de revisão não é nenhuma etapa do processo administrativo. Exato. Você não queimou as etapas que você tem o contribuinte pode de junta, de recurso. Não é uma etapa. Você pedir revisão de algo lançado que ainda não está autuado, você não está queimando a etapa do processo administrativo. Então, se tiver oportunidade, peça revisão, né? Principalmente em casos de cálculo errado, de base de cálculo errada, de alíquota errada. É o que a gente fala, exerça seu direito. Busque exercer seu direito de defesa. Isso aí. Com tudo que tiver à sua disposição. Não, e aí, Alexandre, essa questão de matéria em discussão foi uma outra pergunta, né? Federal. Você chega lá, desde 2013, se eu não me engano, acho que a normativa 1435 regulamentou que toda solução de consulta não era ela já geral. Não era mais para o consulente. E aí, putz, Alexandre, me desculpa, mas assim, hoje eu entrei no site da Receita Federal para mostrar para meus funcionários o que era uma solução de consulta. E eu já achei um monte da minha área hoje que saiu nesse mês 10 agora, né? Mês 9, finalzinho do mês 9. Fresca. De incorporação, de construção. E aí você olha, a solução do COSIT, aí tem lá, dizendo a interpretação, mas eu tive uma 6 meses atrás que era divergente do que teve agora. Que saiu agora. É por isso que existem soluções de divergência da COSIT. A COSIT mas como o contribuinte fica nisso? Porque significa que a matéria ainda está em discussão ou isso não significa que a matéria ainda está em discussão? Significa porque tem opiniões divergentes? Significa que o próprio fisco federal está em dúvida. Está em dúvida sobre aquela matéria. Tem uma orientação numa solução de consulta de um contribuinte que foi publicada, a gente tem acesso à publicação. E em outra situação igual, foi publicada uma solução de consulta diferente para outro contribuinte.
é importante que haja uma consolidação de entendimento. Isso pode acontecer na esfera administrativa e até próprio na esfera judicial. A gente vê casos em que uma turma do STJ vem decidindo de um jeito, outra turma decide de outro. O que se faz? Reúne-se as turmas em sessão para poder fazer uma interpretação única e adotar uma tese ou outra. Então é comum, e o contribuinte tem que ficar atento a tudo isso. O que a gente diz sempre é que solução de consulta é um norteador muito importante para o contribuinte, mas ele tem que ficar muito atento, porque seguir a risca exatamente o que está ali, às cegas, o que está ali, pode ser que ali na frente mude o entendimento. Vou te falar uma coisa. Aconteceu isso agora. recente. Vou te falar uma coisa, você não tem noção. Quando sai a solução de consulta de um negócio polêmico, assim, normalmente é ICMS, ou Receita Federal, negócio de IPI, entendeu? Que é usado já com joga muita no grupo frequência. dos contadores, gente, salvou, saiu uma solução de consulta. Não é assim. Não é bem Então, assim. gente, é muito importante o que o Alexandre está falando, tá me comentando que a solução de consulta, ela pode ser um norteador para alguma situação específica que você pode se enquadrar ou não. Não é, Alexandre? Você tem que olhar, porque você tem que ler completa, entender o caso, lembrar que pode ter tido um processo administrativo que você não conhece, né, Alexandre? Eu falo O mais seguro é o contribuinte ter a sua própria solução de consulta. Exato. Ele fazer sua consulta falar. fiscal, formalizar e aguardar a resposta. O que a gente sabe é que muitas vezes a resposta não vem no tempo esperado. Demora-se meses e até anos para ter uma resposta. O contribuinte tem que tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Exatamente. E a solução de consulta ela tem que ser um norteador para mensurar o risco que você está disposto a correr. É o risco calculado. Né? Seja ele usado como referência para uma defesa, seja ele usado para uma... Eu tenho uma métrica que eu sempre uso, que é assim. Solução de consulta é a divulgação de entendimento da Receita Federal, da Receita Estadual, naquele dia, daquele assunto ali, que pode mudar. Mas então é importante ficar atento a eventuais mudanças e tomar aquilo como norte, sim. É um nível de segurança. Eu tenho um outro passo. Eu não tenho solução de consulta a respeito do assunto, mas eu tenho decisões a respeito de órgãos julgadores de autos de infração. Ou seja, eu sei que o fisco autuou contribuintes, mas eu tenho a interpretação da norma de quem julga esses autos de infração. Pode ser divergente. Delegacia de julgamento da Receita Federal, CARF, esse tipo de coisa. E aí eu vou me balizar por ali também para entender o seguinte, olha, está havendo autuações, mas estão desconstituindo ou estão mantendo, e aí é um problema. E no último nível de segurança, que gera uma instabilidade, uma insegurança muito grande para os contribuintes, porque demanda tempo e todo o processo judicial pode ter sempre duas possibilidades, ganhar ou perder pelo menos, é olhar a jurisprudência dos tribunais. Como é que estão a jurisprudência dos tribunais? Eu tenho súmula vinculante a respeito do assunto, eu tenho decisão do STF em sede de repercussão geral, ou seja, todo o judiciário vai ter que seguir aquele entendimento? Não tenho. Tem jurisprudência do STJ? Está consolidada, não está? Isso é muito importante. Quanto mais você se afasta do órgão, eu costumo dizer assim, quanto mais você se afasta da esfera do órgão administrativo, maior é o seu risco ali, né? Maior custo de também, entendimento contrário ao do fisco, também, então, com maior custo. Então, busque entender como pensa a fiscalização, como pensa o órgão fiscal. Busque entender isso aí. Se você não está concordando, busque meios de se contrapor a isso sem gerar risco de acúmulo de passivo, com multas elevadas. Isso é compliance. A gente pode dar um exemplo do INSS sobre verbas indenizatórias que as empresas poderiam fazer administrativamente de 2015 em diante, né? E 2013, perdão, para frente. Muitas empresas não fizeram, né, com medo, e agora recentemente o governo foi o entendimento. O STF foi lá e deu um entendimento de algo que já estava férias, no caso. Pacificado, né, praticamente. Estava todo mundo compensando. Todo mundo compensando, e aí deu um entendimento contrário. E quer dizer, a empresa fez isso no administrativo, ela não fez nem no judicial, porque a partir do momento que o governo mudou pela BRMN, que é 145, falou, olha, a gente pode agora fazer administrativamente as compensações, e aí você fica naquele negócio, 5 anos mais 1, né, 6 anos, se eu não for fiscalizado, eu já compensei, se eu for... Essa segurança que você está falando, Alexandre, ele é muito importante. Sabe por quê, pessoal? Porque o processo administrativo, ele só vai começar decorrente de uma notificação. Então, se você está fazendo com segurança, como o Alexandre está comentando, se você cada vez mais tem um balizador legal que te dê todo o suporte para poder você efetuar suas compensações, efetuar suas apurações tributárias, isso você cria uma segurança maior, você tem um compliance melhor e você evita risco lá na frente.
E aí a gente tem outras situações, né, Milza? Por exemplo, nulidade do ato. Você falou já da nulidade do ato, né? Sim. Porque Você pode até passar para o próximo, que a gente porque- fala dos requisitos. Eu acho que o próximo é a Ele dá lista os de exemplos, requisitos, ele dá né? os exemplos, porque a nulidade Isso. do ato está ligada ao não cumprimento pelo fisco, né, Alexandre? E aí a gente colocou alguns exemplos. Exatamente. Olha bem, o auto de infração, se ele não tiver os itens obrigatórios, ele está nulo. Então, por isso essa lista aí de itens que são obrigatórios no auto de infração. Então, você tem... Que é a análise preliminar do auto. Isso, Sem antes é pensar uma no- das preliminares do auto, né? Que é se há a possibilidade de você pedir nulidade desse auto de infração ou não. E aí a gente tem... É muito comum, gente, às vezes por erros bobos mesmo, na hora de elaborar o auto de infração, o fisco, por exemplo, coloca uma capitulação errada de um artigo e autua por outro motivo. Tá? Cita um artigo da lei e autua por outro motivo, e não casam uma coisa com a outra. Nesse caso, inclusive, pode-se alegar, além de nulidade, cesseamento de direito de defesa, porque ele está te Nossa, você confundindo. falou juridiqueza. Falei juridiqueza agora. Isso mostra que ela é brava lá na Meu Deus do junta. céu, o Alexandre deu uma inspiração aqui no É. corredor, gente. Ela é brava, Porque, tá? Se o cara te confundiu, né? Ele coloca uma capitulação e descreve o auto de outra forma, não condiz uma coisa com a outra, ele está te confundindo e você não sabe por que você está sendo autuado. E eu passei por isso, inclusive, no Conselho Regional de Contabilidade, que eu fiz parte da Câmara de Fiscalização, numa das gestões, e vários processos, um tipo de processo na minha mão, né? Era um processo administrativo no primeiro momento, e o Conselho Federal revogou uma norma e os profissionais estavam sendo autuados pela norma revogada para a suspensão do Cadastro Nacional de Auditores, do CNAE, que é algo que ele tem que fazer prova Pra fazer- para poder ter direito. E aí eu estava com 28 processos na minha mão e eu indeferi todos porque nós autuamos de forma indevida, porque a capitulação não era aquela. E foi uma discussão danada até o pessoal do Paraná, realmente, porque as pessoas que autuam, elas não aceitam que esse item, parece que dá aquela ferida, assim, cara, eu errei o artigo, eu errei a Errei lei, um negócio entendeu? básico. Tipo assim, tá tudo errado, mas eu errei a citação do artigo. Exatamente. Há uma resistência muito grande de algumas autoridades em aceitar nulidades. Até porque tem situação que a nulidade ela é recorrente. Ela acontece, as autoridades acabam incorrendo, a autoridade lançadora acaba recorrentemente incidindo naquela nulidade. E aí, quando eles se dão por conta, porque os contribuintes chegam a arguir isso lá em sede de recurso, e aí tem um órgão colegiado que vai julgar, vai acolher ou não vai acolher, eles fazem essa análise. Gente, quantos autos de infração não foram emitidos com essa situação? Quantos nós teremos que cancelar? Mas a gente tem que ser coerente, Mas né, tem que ser Alexandre? coerente, Por exemplo, tem que ser coerente. nulidade por, igual a gente colocou ali, ó, ausência de indicação do fiscal autuante com seu cargo e matrícula, Sim. ela vai para frente? É brincadeira. Vai, Não, tem ela que vai ter. pra frente. Tem que ter. Não Tem pode- nulidade, não pode- ela vai pra não pode ir pra Sim, frente. sim, Não. sim. Federal, Se o vai pra contribuinte frente? fizer a defesa, ele ganha. ganha. Consegue? Ele não pode ir para frente uma só situação foi uma dessa. pergunta. Foi só uma né? Porque, pergunta. assim, eu ter nulidade de um auto, porque não tem o nome do fiscal. Que autuou. Que autuou? Sim, a indicação de quem foi responsável pelo auto. Exatamente. Sim. O infrator errado, eu já vi casos. Ctrl-C, Ctrl-V, não. Não, no município acontece muito, sabe o quê? O cadastro do município está no nome de uma criatura e o imóvel é de outra criatura. Entendeu? Aí faz o auto Porque de a pessoa não infração, faz a escritura, né? faz o auto de infração na criatura errada. Né? Pessoal, não queiram estar. Olha, eu vou lhe dizer, aqui esses exemplos são muito importantes. A gente vê, hoje está muito em voga aqui no estado do Espírito Santo, legislação capixaba, né, de ICMS. A Lei 7.000, no seu artigo 132, prevê que em determinadas situações onde há divergência no banco de dados de informações prestada pelo contribuinte à Secretaria de Fazenda, está lá assim, o contribuinte deverá ser comunicado previamente a qualquer início de fiscalização para esclarecer ou suprir aquela inconsistência, aquela divergência, Isso é uma decisão. no isso prazo aí. de 30 dias. Suspendendo, e fazendo aí, nulidade de auto de infração. essa lei, ela é nova, essa redação, a lei é velha, mas essa redação dada a esse artigo 132 foi mudada em 2017.
algo novo. E a fiscalização do Espírito Santo da Secretaria de Fazenda começou a fazer para alguns contribuintes, dando a oportunidade de regularizar, para outros já iniciando fiscalização e autuando. Esses contribuintes Mas tem justificativa isso ou é um procedimento não formalizado, não uniforme? O entendimento interno da Secretaria da Fazenda de que essa norma seria ilegal porque ela violaria o artigo 195 do Código Tributário Nacional, que garante o poder de fiscalizar. Mas você não está impedido, na realidade, assim... Eu entendo a fiscalização, mas você não está impedindo de fiscalizar. Não está. Você está dando o direito da pessoa... No prazo determinado 30 dias. Exatamente. Só que... Entendeu? Ou acertar, ou Só que a Secretaria da Fazenda tinha, no seu departamento de fiscalização, na sua gerência de fiscalização, tinha esse entendimento, baseado em parecer da gerência tributária, e de que essa norma seria ilegal, porque feriria ali o 195 do CTN. Bom, os contribuintes estão alegando isso em sua defesa na esfera administrativa. Em primeira instância, perdem, dentro da Secretaria de Fazenda. No Conselho, tem 2 câmaras. A primeira Câmara está anulando todos os autos de infração, de agosto para cá. Nós já temos mais de 10 decisões a respeito desse. Quando eu digo nós, é contribuinte de maneira geral, advogado de maneira geral. Por quê? Porque, de fato, é uma norma cogente e sabe-se que a autoridade administrativa não pode declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei. Se ele não concorda com a lei, ele tem que cumprir a lei. E ainda assim, então, da mesma forma, o contribuinte muitas vezes pede, essa lei é inconstitucional, porque essa multa é inconstitucional, é confiscatória. A autoridade não pode deixar de aplicá-la. Também não pode deixar de aplicar nesse caso. E aí é um erro de formalidade, é um erro formal de procedimento. O contribuinte foi autuado antes de ter... Eu vi aqui, ó, tem o próprio recurso fiscal está dando nulidade. A gente pegou aqui, então assim, procede, ontem eu tive mais 4 processos julgados nesse sentido, vai sair a decisão publicada agora. Nulidade, o Conselho tem feito. Por quê? Aí não é uma nulidade por conta de requisitos ali do auto de infração, não. É uma nulidade de procedimento, porque antes de emitir o auto de infração não deu oportunidade de contribuinte. Aí é o direito da ampla defesa? Aí é o direito, eu não diria exatamente direito da ampla defesa, porque se o contribuinte tivesse tido a oportunidade de retificar a sua declaração, retificar suas obrigações no prazo de 30 dias, não teria havido nenhum processo de autuação para fazer defesa. Então, ele ainda estaria na espontaneidade. Entendi. Então, mas teria... Quando ele autua, antes de ter esse prazo infringindo a lei, não seria ele está coibindo isso? Está violando uma lei estadual, está dando tratamento desigual, o princípio da isonomia sendo violado, porque há contribuintes a quem foi dada a oportunidade, há contribuintes que foram autuados diretamente, não pode. Qual a razão de se dar tratamento desigual a quem está em situação igual? Não pode. Perfeito. Então, você tem isso, e aí uma autoridade não pode descumprir lei porque ela não tem autorização para declarar, só quem pode declarar inconstitucionalidade e legalidade é o judiciário. Perfeito. Exatamente. E o contribuinte, se ele não concorda, ele tem um poder judiciário para ir buscar. A autoridade não, a autoridade ela vai revogar a lei, ou representa a procuradoria para a procuradoria fazer alguma medida judicial buscando ilegalidade. Mas eu acho que essa medida, quer dizer, propriamente aqui no Espírito Santo, que tem gente de outros locais vendo a gente, ela foi uma medida bem pertinente. Foi muito pertinente. E ela foi uma medida que ela não teve a visão de você beneficiar contribuintes que fazem errado, e sim aquelas pessoas que podem errar por questões assim, eu cometi um erro, eu não fiz proposital. Foi um equívoco mesmo, não foi proposital. E aí eu posso ir lá e fazer retificação das minhas declarações. Eu não sou um criminoso. Eu não sou um criminoso. Então, assim, eu tenho o direito de fazer a retificação num certo prazo. Então, por que me autuar direto? Essa foi a razão. A Receita Federal tem isso, Alexandre. A Receita Federal manda a notificação e te dá o prazo de 30 a 45 dias, né? Às vezes até mais. Às vezes até mais, para você poder fazer a retificação. E ela coloca bem assim na notificação. Caso esteja errado, retificar. Caso não pague. Então, eu não concordo, eu vou lá e faço a defesa. Eu fiz a declaração errada, eu retifico e não tem multa. Então, assim, a gente tem que pensar em todo esse amparato que a gente tem de legislação e entender, como você disse lá no início, e Tamires comentou, como eu recorro, qual a esfera que eu vou. Quem tem que fazer isso, gente, eu acho que é muito importante, sabe? Quem vai fazer esse procedimento? Quem vai analisar esses detalhes de nulidade, de ampla defesa, tempestividade? Às vezes o empresário não está muito preocupado com isso, ele olha assim, 30 dias. Isso aí não vai dar em nada, não. Eu conheço muitas empresas, Alexandre, que pensam assim, isso não vai dar em nada, não, isso é só uma cartinha, entendeu? Só que hoje está tão rápido, gente, mas tão rápido que vocês nem imaginam. Sem falar da celeridade, né? A gente poderia talvez falar, em razão do nosso tempo,
Como que fica o contador nesse processo onde vem uma autuação e o contador aparece indicado como culpado da situação? O que a gente observa, assim, o contador ele não pode ser punido ou presumido como culpado por tal situação. Primeiro, nós temos uma legislação tributária e penal tributária que claramente prevê que o sujeito passivo da relação jurídica tributária fisco-contribuinte é ele quem tem que ser punido, é ele o devedor e o auto de infração, inclusive tem súmula do STF, súmula vinculante, número 24, que diz lá claramente, já de anos atrás, que representação criminal, processo criminal só pode ter oferecimento de denúncia criminal à justiça por crime de sonegação fiscal após o lançamento a constituição definitiva do débito tributário. E a constituição definitiva não se dá com auto de infração, se dá com julgamento em última instância da defesa. Tem que ter acabado o processo. Tem que acabar. Muitas vezes que a gente vê, o fisco ele vai lá e autua o contribuinte e como o contador pode ser enquadrado como partícipe, como ele pode ser enquadrado como responsável por aquele débito fiscal, por aquele que foi lançado, se ele não faz parte do auto de infração, se ele não é sujeito passivo da relação tributária, se ele não foi sequer indicado como devedor solidário, porque não é devedor solidário mesmo, entende? Então, assim, é muito complicado, a gente nota que muitas vezes o contador ele é arrolado como testemunha, em outras vezes ele é pechado lá como alguém que foi partícipe no crime, mas é muito complicado essa acusação criminal contra o contador. E é comum, doutor Alexandre, essa indicação de contadores dentro desse processo de autuação? É comum. Muito comum, pelo né? menos a indicação dele como assim, eu vejo Estado, né? eu vejo as autoridades. Comum no Estado. Eu vejo as autoridades algumas autoridades cometendo um grave equívoco. Por exemplo, na Receita Federal, a gente tem o contribuinte autuado por divergência de entendimento, que se não for identificado um ato doloso, uma intenção de sonegar, ele é autuado com multa de 75% sobre a diferença do imposto não pago, do tributo não pago, e não há representação fiscal para fins penais. No Estado do Espírito Santo, quando a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo aqui, quando fiscaliza, os auditores não conhecem a diferença de dolo para culpa. E tudo que dá auto de infração acima de determinado valor há representação fiscal para fins penais. Sim. Entendeu? Sim. Auto de infração que tenha imposto, que tem imposto sendo cobrado. E aí ele responde a um questionáriozinho lá, o contribuinte deixou de pagar imposto? Deixou. Aí coloca lá, sim. Então, um sim naquele questionário que o auditor responde, ele faz a representação fiscal para fins penais e arrola o contador como testemunha. Aí vai para uma autoridade policial que não entende de direito tributário, o delegado da delegacia fazendária ali, uma autoridade, não entende de direito tributário, não entende de contabilidade, não entende de lançamento tributário, e ele vai olhar o seguinte: teve constituição definitiva do auto de infração? Teve, o contribuinte apresentou defesa, recurso, não logrou êxito em cancelar, chama o contador como testemunha. A depender de como se porta o contador, ele pode ser, o relatório pode vir para oferecer o relatório da autoridade policial para submeter o contador à condição de réu. Né? Só vira judicial quando ele encaminha. Aí vai do relatório da autoridade policial, com o inquérito encaminhado para a Promotoria de Justiça, que vai oferecer denúncia. O Ministério Público vai oferecer denúncia. O Ministério Público também, muitas vezes, quem está ali não entende penal, de tributário, não entende contabilidade e oferece contra todo mundo. Aceita com base no relatório do policial, da autoridade policial. Se o relatório da autoridade policial ele chega à conclusão dele de que o contribuinte é sonegador porque teve auto-infração que não foi desconstituído, e o contador é partícipe, o contador é conivente com a situação, então ele tem que representar os dois, ele representa a autoridade do Ministério Público, oferece denúncia contra os dois. Aí cabe ao contador se defender. É muito desgastante isso para o profissional da área contábil. E o que deixa a gente mais indignado é a gente ser corresponsável por ausência de pagamento de imposto. Pagamento de imposto. Porque isso é uma coisa assim... Não cabe. Não tem cabimento isso. Olha, eu diria mais, o que me deixa indignado hoje é a falta de clareza, de entendimento das pessoas sobre o que é dolo, o que é culpa. Ou que é a responsabilidade de cada um, né? E qual é a responsabilidade de cada um. Sim, exatamente. Tem jeito. Alexandre, o direito da ampla defesa,
Você tem como dar um exemplo para a gente, de uma forma assim, ligada à área tributária? Olha, o que a gente nota, assim, direito de ampla defesa está previsto na Constituição, artigo 5º, tá? E o que a gente fala em termos de exemplo ali, contribuinte, ele tem o prazo legal dele de fazer defesa, tá lá no auto de infração, 30 dias. Ele não pode ser cobrado antes do débito que está ali sendo lançado, ele não pode ser impedido de trabalhar, ele não pode ser... Então, assim, a gente nota que muitas vezes há um atropelar do contribuinte por fatos, por exemplo, na Secretaria da Fazenda, que o contribuinte foi identificado por uma situação, num auto de infração, que ele ainda está com prazo para oferecer defesa, ou ele já apresentou defesa e está suspensa a exigibilidade, mas ele tem lá uma inscrição estadual suspensa. Ele tem lá um direito dele, no cadastro dele lá da Secretaria da Fazenda, um direito de emitir nota fiscal e receber nota fiscal eletrônica suspenso. Aí ele fica impedido de exercer. Sim. Isso é um caso típico que a gente nota. Então, assim, não pode. São Paulo tem cada caso que a gente fica de cabelo em pé. No passado, nós tivemos situação de recursos ao CARF, do Ministério da Fazenda, terem que ser garantidos com depósito de 30% do valor da Definiu o percentual. Ainda bem que acabou isso. Aí o que aconteceu? Direito de defesa, violação de direito de defesa. O STF julgou inconstitucional essa regra, essa norma. E por quê? Porque limitava o direito de defesa do contribuinte. Mas é aquela questão que você, quando chega numa certa fase, você tem que depositar judicialmente para poder entrar. Não, é diferente. Ali eu já esgotei todo o meu direito de defesa na esfera administrativa. Eu posso ir para a via judicial, exercer meu direito de defesa por ação anulatória, mandado de segurança e tal. Agora, se eu tiver uma execução fiscal, eu quiser exercer meu direito de defesa por embargos à execução, posso. E se eu quiser suspender a exigibilidade do tributo, porque do débito tributário que está ali sendo cobrado, para eu poder manter certidão, se eu não conseguir uma liminar, se eu não conseguir garantir por bens, mas o depósito judicial é uma alternativa sempre. Está previsto lá no artigo 151 do CTN que o depósito judicial integral suspende a exigibilidade do tributo. Perfeito. Então, é para isso. Falar, Mila? Outras preliminares que a gente citou ali, nulidade da decisão de primeira instância por ausência de embasamento legal, que é muito comum também, né? A primeira instância ela faz uma decisão, ela dá uma decisão que ela não tem embasamento nenhum, ou é muito genérica, ou enfim, aí você tem a nulidade daquela decisão. Supressão de instância julgadora também, que é quando você você fez uma impugnação, você colocou argumentos ali que não foram analisados pela primeira instância, por exemplo, e você vai para a fase de recurso sem ter análise do caso, de fato, pela primeira instância. Ilegitimidade da parte é mais um itemzinho ali, só para lembrar que, gente, tem que ter cuidado ao anexar documentos quando você protocola uma impugnação ou um recurso, porque as pessoas esquecem que elas têm que mostrar que elas são elas mesmas, né? Simples assim, entendeu? As pessoas esquecem que tem que mostrar que elas são elas. Então, eu acho que tem até um slide falando sobre isso, que é a questão de apresentar contrato social, apresentar documento pessoal de identificação do sócio, se deu procuração para advogado, a procuração com a documentação de quem assinou a procuração, para provar que a pessoa ela está ela mesma fez aquele procedimento ali, né? Está se representando. Cuidado, contador, aceitar a procuração para isso, né? Para fazer a defesa, para se responsabilizar por favor, contador, ela. não faz defesa, pelo amor de Deus. Deixa o doutor Fiorotti cuidar disso. E a gente também já vi acontecer algumas vezes de processo, já tem processo judicial, protocolo processo judicial junto com o administrativo. Não, gente, esquece. Você perdeu você perdeu a vez. Protocolou o judicial, acabou. Você abriu mão do seu direito de se defender administrativamente. Muito obrigado. O que a gente costuma dizer é que a esfera administrativa está lá à disposição do contribuinte. Mas se ele opta por ir para a esfera judicial, ele está automaticamente renunciando à esfera administrativa. Por que ele está renunciando à esfera administrativa? Porque, gente, vamos ser coerentes. Entre uma decisão judicial e uma administrativa, qual prevalece? É a judicial. Então, não tem razão de se buscar o judiciário e, na sequência, ou paralelamente,
buscar a esfera administrativa, porque se qualquer que seja a decisão ali do judiciário, vai prevalecer sobre a administrativa. Sim, claro. Então, é uma renúncia de fato, o contribuinte tem que entender isso. E, assim, isso é muito importante, porque tem contribuinte que vai, no afã de tentar resolver logo, sai entrando com mandado de segurança e tal. Aí, depois vem o auto de infração, e aí, quando vem o auto de infração, ele faz uma defesa, mas a autoridade já tem, não, você entrou com mandado de segurança para discutir a matéria e tal, você não pode... Não, e sabe o que é interessante, Milson? A gente analisando cada ponto essas preliminares, nulidade, e aí a gente sempre pega uma defesa, né, do advogado, a gente fala assim, do fato, né? Aí você vai lá, do mérito, né? Aí você vai lá, a questão do mérito. Então, aí você fala assim, pô, mas é padrão todo advogado fazer... É que existe um rito processual. Existe uma espinha dorsal que a gente chama em qualquer peça de defesa ou recurso. Primeiro, preliminares e depois mérito. Então, eu vou colocar lá o seguinte, eu vou fazer uma descrição dos fatos, o que aconteceu, vou chamar atenção para aquilo que é importante, entro na defesa ou no recurso nas questões preliminares especificamente, depois eu entro na defesa de mérito. Então, assim, isso daí... E já vi muito contribuinte me perguntando assim, por que você fez isso daqui? Não está conflitante o seu pedido aqui? O segundo pedido não está conflitando com o primeiro? A gente até colocou isso ali, né, para poder... Porque você fala assim, quando você faz uma defesa, a oportunidade que você tem única de falar tudo que você tem à sua disposição para te beneficiar. Então, a gente fala o seguinte, às vezes você tem argumentos que você lança numa defesa ou num recurso que tem por objetivo cancelar todo o auto de infração, toda a exigência fiscal. Agora, eu tenho outros argumentos que podem cancelar parcialmente. E eu não preciso deixar de apresentá-los porque vão ser contraditórios. Não, eu entro com a primeira tese. Olha, a improcedência total do auto de infração por violação a isso. O contribuinte está certo. Naturalmente, ainda que não se acolha tal argumento, olha, o auto de infração também estaria cobrando mais o contribuinte em função desses outros novos argumentos aqui e tal. Eu já vi um processo desse ser revisto no Conselho de Recursos Fiscais de plano de saúde, porque o plano, lógico, fez a defesa de que não era devido ao município de Vila Velha, aquele ISS era devido a outro município, mas que também tinha uma alíquota aplicada errada, porque se fosse devido à Vila Velha, vamos lá, você entendeu o que é devido para a Vila Velha. A alíquota aplicada no auto está errada, não é 5, é 2. Então, não quer dizer que ele não quer dizer que ele está reconhecendo que é devido, não. Justamente, se vocês entenderem que é devido para a Vila Velha, então, com certa alíquota aí que está errada, por favor. Isso, no direito, a gente chama isso de princípio da eventualidade. Olha, eu estou impugnando tudo, mas, eventualmente, se a autoridade julgadora não entender assim como eu entendo, ainda assim tem um outro erro aqui, um erro de alíquota, um erro de base de cálculo. Sim. E na questão do mérito também, muitas empresas pensam, não vamos colocar tudo que a gente quer agora, não. E a gente colocou essa observação no slide ali, né? Quer dizer, vamos colocar tudo, só um pouquinho, porque de repente a gente vai esgotar tudo. Não. Alexandre, olha, na contabilidade, a gente sabe, na contabilidade já não é bom isso, né? Imagina no direito. Para fazer uma defesa administrativa. O que a gente fala, assim, no penal existe muito disso, né? Você esconde um pouco o jogo, você deixa para apresentar mais coisas. Mas, assim, na esfera administrativa. Eu prefiro não saber desse. Processo eu prefiro não saber desse. Na esfera administrativa e na esfera judicial, de processo administrativo ou processo judicial tributário, de ordem tributária, a regra é apresente tudo que você tem a seu favor. Agora, mantendo coerência, né? Então, assim, mantendo coerência na sua argumentação. Lógico. O que a gente fala em especial? Tem situação que você sabe que você não adianta você arguir na esfera administrativa porque você sabe que não tem a autoridade, poder de constitucionalidade. Então, vamos lá. Eu vejo assim hoje o seguinte, tem uma situação que o contribuinte foi autuado e tem uma súmula do STJ ou do STF a respeito daquele assunto. Mas essa é uma súmula não vinculante, então a autoridade não vai poder cumpri-la. O que vai acontecer? Ele pode até colocar ali, não precisa colocar muito, coloque sucintamente, até por uma razão de lembrança lá na frente quando ele for para a via judicial. Mas não que vai ser acolhido aquilo ali, entende? Então, assim, é importante e eu digo o seguinte,
esconder, falar, não, vou deixar para depois. Cuidado, porque tem órgãos julgadores de segunda instância que são muito rigorosos na análise disso. O que não foi questionado em primeira instância não será admitido que seja arguído em segunda instância. Exatamente. Então, nós temos questões de nulidades formais, podem ser arguídas a qualquer tempo. Sim. Nulidade material, não. Se não for arguída na primeira instância, já na defesa, se convalida. Olha bem, é porque as pessoas às vezes não entendem. Gente, você fez uma defesa, você se defendeu daquele fato que gerou o auto de infração. Você se defendeu do auto de infração. Você tem uma decisão dessa defesa e você está indo a recurso, ou seja, você está pedindo de novo para rever algum ponto. É um recurso. Se você não arguiu na primeira, cabe recurso de quê, se você não arguiu na primeira? Se você não falou aquele Pode ser um fato importante, aquele na fato. realidade, né? Se você não falou aquele fato lá na primeira instância, não tem nem como fazer recurso de um assunto que não foi tratado. Muito que o Conselho acolha seu recurso. Não, assim, a gente até colocou isso, a gente, você falou, quando tem repercussão no STF, STJ. E a questão de que, para não encher as defesas com um monte de jurisprudência, porque realmente os conselhos não alcançam ali, isso. Os órgãos, o que eu falo, nem assim, podem servir de base para decisão. Quem julga administrativamente em primeira instância, normalmente são auditores que pertencem ao órgão administrativo. E, em segunda instância, são pessoas, é um órgão assim eclético. Né? Eu tenho representantes do contribuinte e representantes do fisco. Gente, trate cada coisa no seu devido lugar, com a devida linguagem. Não adianta falar juridiquês com quem não é da área jurídica. Então, trate de maneira eficiente, clara, pragmática, no seu recurso, na sua defesa. Eu preciso, num auto de infração de ICMS, eu preciso falar de não cumulatividade, do princípio da não cumulatividade do ICMS. Não. Toda autoridade sabe que o ICMS é não cumulativo. Agora, eu preciso mostrar no regulamento por que eu posso me acreditar daquele ICMS quando a autoridade lançadora lá, o fiscal, entendeu que eu não deveria ter me acreditado. Eu tenho que buscar isso daí, eu tenho que falar a linguagem dele. Então, o que a gente fala, como advogado, eu tenho que entender o seguinte, eu vou tratar alguma coisa de ordem contábil com o meu contador, com o contador do meu contribuinte, eu tenho que virar a chave aqui da minha cabeça, aqui, meu mindset, eu tenho que virar para a linguagem da contabilidade. Eu vou tratar com o juiz, eu viro para a linguagem do judiciário. Eu vou tratar com uma autoridade fiscalizadora ali, da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, eu vou tratar na linguagem dele. Eu tenho que falar. Então, eu tenho que ter essa dinâmica, eu tenho que ter esse jogo de cintura. Não dá para eu, como advogado, ficar lá falando em princípios com quem está fiscalizando e que quer entender, e que entende de social normativa, entende de portaria, entende de regulamento, entende de manual de SPED. E ele não pode ter isso como base para a decisão dele. Simples assim. Mesmo que ele quisesse, ele não pode. Ele não poderia, não faz sentido. O Tamires, recebi aqui, primeiro queria mandar um beijo aí para Renata, que está nos assistindo, já falou de boa noite aqui. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata da Escom. Bem, Henrique Rocha, que mandou aqui pra gente, tá muito bom. Juliana, da Ascov. E a Tereza Nader, amiga Tereza. Pô, que bom ter você aqui com a gente. Já mandou aqui, ó. Gente, a Aureliano já foi meu aluno da Prefeitura da Serra, falou, coitado do contador, Deus me livre, hein? Já tá aqui. E a Tereza falou assim, em muitos casos o contribuinte comete irregularidades que nem chegam ao conhecimento do contador. Né? Então, na realidade, a gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a live, pessoal, dessa questão da conformidade das informações, né? Então, dessa questão de você ter aderência das informações. Então, você emite a nota, mas, de repente, você dá o seu jeito lá e não passa essas informações. Hoje, Alexandre, eu sempre falo assim para as empresas, né? Cara, você ainda consegue sonegar, porque tanta coisa online, tanta coisa vinculada. Será que você não consegue imaginar que eu só preciso escolher assim, o dedinho da sua atividade que eu vou pegar? Eu imagino isso. Eu posso até estar errado, mas eu imagino isso. Que assim, eu vou escolher a atividade de contabilidade. Vamos ver aqui. Fluxo de caixa dessa empresa, valor que passou na conta, distribuição de lucro do profissional. É tão fácil hoje, Posso né? Posso falar, ainda hoje a gente pega saldo de caixa credor. Ai, não acredito. Sim. Gente, pelo amor de Deus, a gente pega. Jesus. Pega. Não tem sentido, né? Mas a gente pega, ainda hoje. E conta virada assim, é comum. Gente, contribuinte. Pelo amor de Deus, gente. Ué, mas a gente pega. Pega. Eu já falei, eu falo com contribuinte. Não, administrativo não. Já pula para essa daí, você já pula para judicial. Mas olha, pula para judicial, meu filho, que administrativo você já perdeu. Uma coisa que eu falo com contribuinte, gente,
pelo amor de Deus, por que você faz certa coisa sem antes conversar com o seu contador? Não, ele primeiro faz, depois o contador dá jeito e manda para a contabilidade depois. Aí chega lá, a contabilidade tem que fazer, se desdobrar para poder fazer Entender o tratamento até o que da que é informação e dar o tratamento contábil mais correto e o fiscal mais correto. E às vezes o que ele fez está errado, não tem como dar tratamento correto, ele vai fazer como? Aí você tem que chegar para ele e falar, olha, você vai ser punido, você vai ter... Então, assim, é muito complicado, muito difícil. Eu vejo, assim, o empresário ele tem a mania de querer ser só empresário, e está certo, é da veia dele ser empreendedor. Ele acha que o fluxo de caixa serve para ele tomar decisão, que o demonstrativo contábil é mera formalidade. E aí ele não dá atenção à contabilidade, depois manda de qualquer jeito lá, depois meu contador vê isso, depois eu mando para a contabilidade. Pelo amor de Deus, conciliação bancária, na contabilidade tem que ter. Por que transou dinheiro na conta da empresa se não é da empresa? Você, já vi você falando, até no evento lá que a pessoal da Secom fez, já vi você falando em palestras em outros locais, no próprio GTFAS. Eu gosto muito do seu entendimento da contabilidade, que você da área do direito, o quanto é importante, o quanto eu já vi você falando, eu já presenciei a contabilidade está correta, o quanto é importante para uma defesa administrativa e muito mais na judicial. Eu já vi você falando isso várias vezes. E você está falando agora de novo. E, assim, os contribuintes têm que entender que conciliação bancária, ele tem que fazer. Sim. Ele, como contribuinte, tem que fazer. A conciliação de caixa, ele tem que fazer. Ele tem que fazer. As informações contábeis refletem informações financeiras. E as informações jurídicas para a defesa administrativa refletem aquilo que você escriturou. Então, você, como um advogado que milita nessa área, você não tem como inventar uma informação se você está enxergando outra. Porque você não tem como fazer a defesa, concorda? Exatamente. Então, é aquela questão que você falou uns minutos atrás. Gente, é melhor você já saber analisar o risco, igual você falou, analisar o valor. É melhor declarar logo o débito, pagar logo ele, com multa e juros reduzida, porque você vai perder, né? Porque não tem a possibilidade. Antes de vir para cá, eu sentei com o contribuinte que foi autuado pelo fisco, eu olhei e falei o seguinte, paga. Mas é para pagar. Tem um erro na fiscalização aqui no auto de infração, tem um erro mínimo. É um erro que não vai reduzir em 2% o valor do auto de infração. E se você pagar à vista, você vai ter 75% de desconto no auto de infração. Paga. Acho que até isso a gente tem que analisar. Tem que entender. Então, assim, para que você vai gastar dinheiro com o advogado, perder o desconto, pagar o honorário e vai pagar mais caro lá na frente? Gente, Tamires, que papo não bom, tem hein? sentido isso. E é bom Com que esse vinho... né? A gente aprende com pessoas. Pois é. A gente não pode esquecer dos documentos, né, Alexandre? Que a gente tem que anexar, porque sem os documentos corretos dá problema. E documento, eu falo uma coisa pro pessoal. O pessoal normalmente me liga e aí, contador de empresa, às vezes, pessoal da área fiscal, da área contábil, posso jogar fora documento com mais de 5 anos? Não, calma. Não, peraí. Por que você quer jogar fora? Com menos ou com mais? Não, com mais de 5 Mais de 5 anos. Por que você quer jogar fora? Não, porque não tem sentido aguardar. Vem cá, você tem algum processo administrativo que você esteja discutindo, alguma exigência? Tem. E que você possa exigir lá numa perícia dentro do processo administrativo, ou mesmo na via judicial daqui a tantos anos, a sua documentação que deu lastro à sua contabilidade e tudo mais, sua apuração fiscal, então não joga fora, entendeu? Então, assim... mas eu posso jogar com mais 10 anos? Gente, tem processo judicial que dura 15. E você tem que apresentar numa perícia lá na frente. Inclusive, isso é um problema, Alexandre. E é o dever, tá no CTL, dever do contribuinte guardar isso aí. a documentação. Um dos maiores problemas que eu encontro em perícia, eu executo algumas perícias na área empresarial, de solução societária, um sócio acusando o outro de fraude, ou na própria de execuções fiscais mesmo. Um dos maiores problemas é a gente ter que encerrar uma perícia por ausência de documentos. Não, eu posso falar mais. Eu peguei caso agora que eu assumi do contribuinte lá, o contribuinte mudou de escritório de advocacia, eu assumi um caso lá e ele estava tentando recuperar um tributo lá. E o processo é antigo. Tentando recuperar um tributo lá. Ele ganhou o processo judicial. O judiciário declarou o direito dele do crédito, ao crédito, entendeu? Aí o que acontece? E na hora de habilitar o crédito? Na hora de fazer o cálculo do crédito, como é que você faz o cálculo do crédito se você pede lá razão, diário? Não tem documento. Não tem nada, ele jogou tudo fora. Jesus. E de período que não era eletrônico ainda. Ganha e não habilita. Sabe o que aconteceu? O processo foi para o arquivo. Lógico. Você não tem como calcular. Perdeu, jogou dinheiro no lixo. Exatamente. Essa questão de documentação, às vezes a gente não dá muita importância, e é o que você falou, né? A pessoa quer jogar um documento fora, mas será que ele não tem nada ali? Agora, você está com 7 anos, né? Documento. Não tem nenhum processo não tem nenhum processo, não tem nenhum questionamento, não tem nada.
ok, você pode Agora, jogar assim, fora. não tem nenhum processo nem de recuperação judicial, que hoje não nem tem, de porque nada. se tiver, não joga não, você vai precisar dele fazer cálculo lá na frente. É isso mesmo. Agora, eu posso te falar uma coisa, até DANF, eu falo pro pessoal, guarda. Mas Você olha sabe só. por que o DANF? O DANF não pode... Aí o pessoal fala assim, mas Alexandre, o DANF pode ser impresso a qualquer momento, a nota é o XML, eu posso... Sim, mas o DANF tem importante informação ali para provar, muitas vezes, que a mercadoria de fato circulou. Quer ver? Ajudar a comprovar. Quer ver? Um carimbo, de fiscalização de fronteira. Ah, no Espírito Santo não tem, mas para entrar no Espírito Santo via Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia tem. Todas as outras. E aí o DANF carimbado ali é prova de que a mercadoria passou circulou, de fato pela claro. fronteira, então Olha, circulou. Guarda o DANF, pelo Eu amor não de discordo Deus. de você, mas quero contrapor numa situação. A gente teve a legislação agora que não foi à frente, né, a medida provisória lá do governo federal, da questão da documentação digital. Infelizmente, não foi à frente. Tanto para balanço, quanto documento financeiro. Já tem legislação que fala que cartório não tem que exigir, tipo, cópia de alguns documentos, né? Que a Receita Federal não pode exigir a cópia da certidão, porque ela tem o sistema dela. Né? E aí eu pergunto para você, a digitalização da documentação comprova que ela existiu. Comprova. Uma digitalização bem feita, gente. Porque você pegar um cupom fiscal... É um arquivo digital, realmente. É um arquivo digital. É um GED. Isso aí. Você pegar um cupom fiscal que ele apaga com 30 dias, 30 né? dias. 30 dias ele apaga. Tem que guardar por 5 anos. Tem que guardar por 5 anos. Você não digitalizar ele corretamente, ser fiscalizado e o cara não conseguir identificar o documento, aí não tem jeito. Mas se eu conseguir digitalizar tudo, ter toda essa documentação num GED seguro, na web, não tem por que guardar, por exemplo, documentos de pagamento. Cópia de cheque, eu nem sei o que é isso mais, tudo bem. gente. Não, cópia de cheque também não. Até porque você pode ir lá pedir microfilmagem. Na sua empresa tem cópia de cheque, Não, na verdade. não faço. Mas não faço. Não tem mais, Mas né? eu faço conciliação bancária todo dia. Eu tenho no meu mas você escritório, concorda eu que mando pra contabilidade documentos nota fiscal da prefeitura de Vitória, sua história é Vitória. Sim. Nota fiscal da prefeitura de Vitória, você imprime todas? Não. Não Porque o seu precisa contador ter esse puxa de lá. Mas assim, vamos lá. Se o fisco perdeu o sistema... Hoje, até nas operações interestaduais com mercadoria, eu já tenho o MDFE, que ajuda muito. Mas o MDFE é uma obrigação acessória relativamente nova para operações intraestaduais. Foi uma briga para implantar, né? Operações internas é recente, aqui no Espírito Santo. Nós temos desse ano. E operações interestaduais já existe há algum tempo. Mas eu já tive casos, por exemplo, de contribuintes que compraram mercadoria de fora, os fornecedores de fora tiveram problemas lá no seu estado de origem, que comunicou o estado daqui. E o estado daqui falou, me apresente a prova de que a mercadoria de fato chegou até você. Sabe o que a gente faz? É muito comum, tem problema disso no café. Mas gente, que é tudo eletrônico. Pois é, mas tem problema disso no café, tem problema disso em cereais. Sabe o que a gente tem feito? Até por compliance hoje, para poder comprovar perante o fisco, burocratizar. Burocracia, a gente tem por sinônimo algo muito ruim. Mas não é. Burocracia é processo. É segurança. É segurança. Sabe o que a gente faz? Eu tenho lá implementado em contribuinte. Desculpa, excesso de burocracia é ruim. Mas sabe o que eu tive que fazer ali? O contribuinte teve que fazer naquele caso, para poder não ter mais problema com o fisco aqui do Espírito Santo, se acontecesse alguma coisa lá no estado de origem, como acontece de vez em quando, lá ele salva toda a informação física de que a mercadoria chegou de fato. Sabe o que acontece? A mercadoria chegou lá no caminhão, são cereais, caminhão de cereal. Enquanto está sendo descarregado, ele tira uma cópia do documento do caminhão, ele bate uma foto do caminhão, ele pega os dados do motorista, a declaração do motorista, onde ele pegou a mercadoria, onde ele está entregando. Agronegócio é complicado, complicado, telefone de contato, né? Ele faz um dossiê com o DANF ali, o MDFE, a nota fiscal, ele guarda tudo aquilo ali. Prova que circulou. Porque nós tivemos autuações milionárias aqui por conta disso. Porque aquele crédito que ele está utilizando não foi... não tem como comprovar. Ali, Exatamente. a gente... Nós estamos falando de valor de 50 mil, 10 mil, não. Falando de milhões. Muitos milhões. Está citado ali que... O que acontece? Tudo que você se defende, você precisa comprovar com documentação. O fiscal, ele tem fé pública, ok? Então, se ele falar que ele viu aqueles fatos, ele tem fé pública. Então, cabe a você provar que ele não viu aquele fato. Então, tudo que você alega numa defesa, num recurso, você precisa provar. E olha, tem que anexar justamente foto, isso que papel, documento. Uma coisa muito importante que eu falo, é muito bonito lá no direito, lá nas faculdades de direito. A boa-fé se presume, a má-fé tem que ser provada por quem acusa. Na prática, não é bem assim que funciona, porque muitas das vezes a gente chega numa fiscalização,
a fiscalização está presumindo a má-fé e a gente, para poder se defender ou defender o contribuinte, a gente tem que provar a No Brasil é assim, né? 99%. Vamos dar alguns 99%. exemplos simples que não está ligado a processo administrativo. Vender carro, firma por autenticidade. Porque ninguém acredita que sou eu que estou vendendo. Então, eu tenho que ir lá no cartório. Pessoalmente, por Isso é autenticidade, Brasil. não é? Isso aí. Contrato de compra e venda. Eu tenho que rubricar todas as vias. Não é obrigatório, mas porque se eu não rubricar, eu vou achar que a empresa vai lá e mudou uma das Contrato folhas. de locação de veículo e você não registra o veículo, a contrato de locação lá no RG, no cartório lá de registro de título e documento, e aí você vai para o fisco não aceita aquele contrato de Pois é. locação. Então, outra coisa, Tem que documento registrar. sem É caro? autenticidade, documento sem... ata de reunião de sócios. Vamos lá, que é um... Gente, essa que eu vou falar agora, assim, eu vou fazer uma provocação. A Alexandre já fez assim, vou chegar lá. Distribuição de lucro desproporcional. Nossa. Processo de intimação para você justificar que a distribuição de lucro está regulada por algum ato. Ata de sócios que define a desproporcionalidade sem reconhecimento de firma. Putz, mas eu estou reconhecendo, está na minha contabilidade, está na minha pessoa física, e o fiscal ignora. Porque Mas ele sabe o que quer acontece? a autenticação do documento. Exatamente. E aí, Mas não é o que que a gente faz? obrigatório. Mas eu vou Mas entrar não é numa obrigatório. Mas aí, Carlos, que a gente fala o seguinte, às vezes, você querer impor o seu direito à autoridade pode sair muito caro. Lógico. Você tem todo o direito, a autoridade está errada. Mas às vezes é mais caro você querer exercer esse direito de não ter que autenticar, de não ter que arquivar, de não ter que fazer. Não, estou provocando porque é uma situação o que eu muito falo comum, o seguinte, o que é Alexandre, mais isso. em conta? Vamos lá. Custa eu reconhecer firma ou custa? Certificado digital. Custa, tá ali, certificado Vale? digital. Entendo que vale. Ou então, não quer reconhecer firma? Arquiva lá na junta. Tamires, tem um Junto outro com negócio balanço, com também, né? DRE. Como é que é o nome aí? Tem um Arquiva. negócio agora. Assinatura digital e o blockchain, Ah, certo? não, ele lembrou de você na hora. Ele tá falando, ele lembrou de você na hora, não. Tem um negócio chamado blockchain, ela adora isso, gente. A É. mesa adora. Pois é. Não Entendeu? tem nada melhor no mundo do que blockchain, lei imutável. Não tem como Pois mudar o é. que escrever ali. Né? Mas é uma novidade para o fisco, cuidado. Então, É assim, uma novidade pro fisco. Mas nós vamos provar E para eles aí- que é a e melhor É coisa. uma novidade, já nós vamos provar Então, isso aí, assim, mas é uma novidade pro vamos lá. fisco, mas é um documento que hábil, custa? concordo. Então, o que eu vejo? Quando eu olho assim, contribuinte, você exercer seu direito perante a fiscalização vai te demandar um risco de um auto de infração de valor absurdamente alto ou se submeter à vontade do fisco que não vai te causar transtorno. É simplesmente um arquivamento de uma ata na junta ou um reconhecimento de firma no cartório e guardar o documento. Faça isso, é mais em conta do que você brigar. Isso aí. Entendeu? É Não isso tem, eu sou daquela ótica seguinte, uma boa briga aí costuma sair muito caro. Não vale a pena não. Entendeu? Bom, os erros mais comuns, a gente falou de lá na frente do... A gente citou da questão de não colocar tanta jurisprudência, tantas... Os erros, os atos de fiscalização. E a também. questão, salvo nas hipóteses lá no CARF... A gente vê assim, eu já vi peça de defesa e recurso com mais de 100 páginas. Eu falo assim, não tem sentido. Não tem sentido. Transcreve-se muita jurisprudência e jurisprudência de quem, para uma autoridade administrativa, de Tribunal de Justiça, de juízo em primeira instância. Desculpa, não é desmerecendo o Tribunal de Justiça ou o juiz de primeira instância. Mas não é o local não é o local adequado adequado ali. Você aquilo. pode até citar, eventualmente, olha, o judiciário tem entendido o conceito disso assim. Sim. Então, mas Gente, focar eu tenho uma naquilo, juntar pergunta 10, aqui. 15, 20 jurisprudências não tem sentido. O que a Tem, gente não fala? vi. Contribuinte, está no âmbito da Receita Federal, vai para o processo administrativo, para a Delegacia de Julgamento Fiscal, Delegacia de Julgamento da Receita Federal, ou em preparação para ir para o CARF, olha o artigo 62, parágrafo 1º do Regimento Interno do CARF. O CARF, lá tem decisões judiciais que o CARF tem que se submeter a ele, porque o regimento fala assim, Que o regimento súmula determina. vinculante, o regimento determina, súmula vinculante, tema fixado pelo STF em sede de repercussão geral, ou seja, todo o judiciário tem que cumprir aquilo ali. Então, por que a autoridade administrativa não tem que cumprir? Então, já está lá. Mas tem isso. Agora, se eu pegar aqui no nosso regimento interno, já do Conselho Estadual de Recursos Fiscais, do Estado do Espírito Santo, aqui da Secretaria de Fazenda, o regimento interno do Conselho ele fala diferente. Lá no regimento interno do CARF, ele fala tem que seguir, o CARF tem que seguir, nesses casos, a orientação. Nesses casos. Súmula vinculante. Então, aqui, o que ele fala aqui? O nosso artigo 20 do regimento interno do nosso Conselho aqui Estadual de Recursos Fiscais. Ele fala que o Conselho, na aplicação da legislação tributária do Estado do Espírito Santo, levará em conta as normas de direito tributário, os princípios gerais de direito, a legislação federal específica e a jurisprudência dos tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal. Ponto.
Agora, o que significa isso? Levará em consideração a jurisprudência dos tribunais, especialmente do STF? Isso é muito subjetivo. É muito subjetivo. É muito subjetivo. Então, assim... Eu mesmo posso usar a subjetividade para fazer nulidade também? Olha... Porque não é claro não é claro o regramento... Vamos lá. Todo crédito tributário constituído, ele tem que ser assim, constituído com certeza, liquidez, ele tem que ter os requisitos dele, né? Se você tem um lançamento tributário onde há dúvida e muita insegurança naquilo que tá, naquela acusação, eu entendo que sim, é um caso de nulidade, assim, por falta de substituição do fato à norma, cerceamento do direito de defesa do contribuinte, porque não ficou claro do que ele está sendo acusado, e aí ele não tem como se defender direito, entendeu? Então, assim, é assim. Alexandre, eu coloquei um item ali que é muito engraçado, porque as pessoas ainda alegam isso. Gente, eu não posso pagar. Isso é argumento então, econômico. Não ficar se defendendo. Argumento econômico não justifica. Cancela meu auto, eu não posso pagar. O imposto, hoje, todo mundo que vende faz o cálculo com o tributo. Ou pelo menos deveria fazer. Deveria. Né? Aí a gente sabe que empresários, orçamento, fluxo de caixa, não vai entrar nesse mérito. Então, se financiou ou não exato, financiou novamente. Eu posso ter erros, eu acho que se eu tenho um erro, tive uma dificuldade, a gente tem várias situações que você pode parcelar, você tem redução de multa, como você mesmo comentou, você tem processo administrativo quando ocorreu um erro, e esse erro não foi por uma questão proposital, né, Alexandre? Então, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande do porquê, para quê e como. Cara, a gente tem que pensar nisso. Igual a Tereza Nader estava fazendo a pergunta aqui, ó. Ela não tem nenhum processo no momento. Mas pode, acho que é por causa da documentação, pode surgir algum depois. E aí, como é que eu faço? Né? Pode. Então, o que a gente fala? A documentação tem que ter a sua guarda. Lembrando que depois de um período, ela tem a prescrição, que pode ser até a prescrição intercorrente também, pode acontecer, né? Depois de já instituída alguma situação. Então, o que tem que se ter é o cuidado, né? É o zelo pela guarda da informação. Bem, a gente está chegando ao nosso fim aqui, Alexandre. A gente tem... Bem, foi muito bom. A gente ficaria a noite toda aqui, né? Ficamos. Queria te agradecer pela presença aqui, a gente. Mas queria falar aqui, pessoal, porque eu sabe que eu não sou muito boa para essas coisas, né? Então, não, ela com tem Gil, uma cola. Eu tenho uma cola aqui, gente. Ela tem uma cola. Ela, toda vez que vem para a live, ela traz uma cola para falar do vinho. Na realidade... Beber o vinho, ela gosta. Ela só sabe as características profundamente. Eu tenho que guardar a contabilidade, Alexandre Direito, guardar vinho, ninguém merece. Mas eu quero aproveitar, agradecer o apoio da Casa do Porto, né? A gente recebeu 2 vinhos maravilhosos hoje, um vinho branco, que é um Mekong Villages, né, 100% Chardonnay francês, e um vinho tinto também, né, também da mesma linha, muito bom. A Casa do Porto tem contribuído aí com a gente, apoiando aqui as nossas lives. E a gente também tem a Piquenique, né, a The Picnic Box. A The Picnic Box, né, foi uma inovação, foi uma empresa criada pouco antes da pandemia, né, uma empresa que veio trazer prazeres de se comer em casa. Então, elas trouxeram um modelo diferente de se apresentar uma tábua de frios, uma box para você fazer um piquenique com o seu filho, com a sua família. Estão conosco aqui há alguns meses, sempre nos apoiam, participam dos nossos mais importantes eventos. Então, eu queria um agradecimento especial à Piquenique. Pensa num presente lindo. Todo mundo fica feliz de acordar com a box que eu já ganhei, tá? Bem, queria aproveitar, já dizer... Bem, a de novembro a gente não marcou, mas também vai ser nessa área, né, de processos, né, eu acho muito importante, Alexandre... Ou de blockchain. De blockchain, quem sabe. Eu acho muito importante esse alinhamento com o setor jurídico. Eu acho que o contador precisa desmistificar, quebrar paradigma, e ter primeiro, se comparar com o jurídico, segundo, a versão. Eu acho que a gente tem que trabalhar em parceria. O novo profissional contábil, ele está assim, porque, igual a gente falou desde o início, né? Vocês no direito têm uma linha que é uma linha jurídica, é uma linha interpretativa, né? Uma linha que vai... totalmente para poder compor aquela defesa administrativa, compor o judicial. E nós temos que fazer o quê? Te dar subsídio para você fazer isso. Né? Que a nossa função é dizer assim, Alexandre, isso foi assim por isso está aqui o documento, está aqui minha opinião, está aqui a norma contábil. E é muito bom isso, né? E aí o advogado ele cresce com o conceito contábil mais encorpado, o contador cresce com o conceito jurídico. E os dois se complementam. Exatamente, né? Isso. E eu acho que tem que ser assim. Eu queria muito te agradecer sua pronta
aceite do convite. A gente faz um papo descontraído, mas com muita técnica, é uma coisa legal. A gente bebe, né? Eu falei que hora que mais bebo, tá vendo? Só eu botei o copo, você nem Mais ou botou, menos, nada. você encheu meu copo. Olha, Thaíris, mas te agradecer demais, muito obrigada pela parceria, pela sua disponibilidade, né? Bem, eu agradeço a todo mundo que está nos assistindo e eu queria já deixar antecipado, gente, sabe aquele Save the Date? Vai ter um Save the Date verbal, tá? Isso. Dia 9 de dezembro vai ser a nossa última live, Papo Técnico Confraria. Do ano. Do ano, né? Não Do é a ano. última, não, pelo amor de Do Deus. ano. Do ano. E nós vamos ter, junto com a live, um show de rock depois. Entendeu? Opa. Então vai ser um Papo Tec Confraria com rock posterior. Isso aí, entendeu? Eu Dia fico 9. imaginando essa live, nossa, depois da pandemia. Que Não. vai ser? E a gente vai falar aí de uma retrospectiva aí nesse momento, as nossas expectativas para o ano temas. de 2021, né? Nós vamos estar aqui com o Walter Leno, que esteve com a gente semana passada, vamos estar com o Bispo e a Tássia, que é Expertise. Então, assim, agradeço a todo mundo que participou. Alexandre, muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa, suas contribuições. eu só tenho a agradecer a oportunidade, Carla, e estou sempre à disposição de vocês aqui. Para mim é sempre um grande prazer estar interagindo com os profissionais da área contábil. Eu gosto muito. Na verdade, eu vejo assim, hoje como advogado, que a gente lida muito com contribuinte, a gente não pode ser só entendedor de leis, né? Nós não podemos ser só advogado. Nós temos que pensar um pouco contabilmente, Multidisciplinar, financeiramente, nós temos que entender um pouco de finanças, de economia. Não tem jeito, é inevitável. Eu vou tomar uma decisão agora de acabou um processo judicial, eu vou recuperar um crédito enorme. E aí eu vou ter que, pela Receita Federal, eu tenho que reconhecer isso como receita muitas vezes. Sim, senhor. E Tem que levar a tributar. tributação. A exclusão do ICMS abaixo de cálculo PIS/COFINS, sem levar em consideração qual é o ICMS que tem que ser excluído, se o pago ou se o destacado na nota, vamos pensar aqui o seguinte, eu estou no lucro real, se é uma recuperação de despesa, eu tenho que levar a tributação pelo imposto de renda. E aí, contribuinte, você está preparado para poder, na habilitação do crédito, competência. Você está Isso preparado aí. para pagar o IR todo e a contribuição toda ali, mais o PIS/COFINS sobre a receita financeira que você teve ali de uma Também. vez só? Não estou. Mas eu vou compensar. Espera aí. Teve mudança em 2018 da legislação, não posso compensar débito de estimativa de imposto de renda e contribuição, não. Então vamos fazer o seguinte, você não tem o recurso. Vamos deixar virar o ano, muda o regime tributário ano que vem para lucro real trimestral para poder fazer. Vamos pensar com calma. Vamos pensar nisso? Vamos fazer um planejamento. Perfeito, Então, assim, perfeito. como advogado, eu não posso pensar só no jurídico, eu tenho que pensar no efeito caixa da empresa. Eu posso tenho que ser pensar na imediatista, contabilidade, eu não posso ser né? imediatista, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, por isso eu gosto muito de interagir com a contabilidade, com o departamento financeiro das empresas, departamento fiscal, departamento comercial. Quantas vezes eu tive que ir em departamento comercial falar de bonificação, forma de tratamento tributário disso para efeito de Gente, ICMS, olha, não PIS, posso deixar de COFINS. falar. Isso é muito Contadores, importante. atenção, Isso é muito atenção, importante. ó. Estou sempre à disposição de vocês. Não, contadores, atenção, saem do corpo, tá? Vocês ouviram o que o Alexandre falou aqui. Ele, como advogado, e nos setores da empresa. Então, prestem atenção, fiquem antenados, entendeu? Bom. Nós, contadores, temos que fazer a mesma coisa para ajudar o Exatamente. cliente a fazer a coisa certa. Receber o documento e simplesmente contabilizá-lo não ajuda em nada. Isso aí. Muito, às vezes é um risco muito grande. Você receber É, um documento, repetir o simplesmente erro. contabilizar ali, É repetir só aquilo o ali deixa. Nossa, adorei suas palavras. É isso aí. Alexandre, muito obrigada Eu por que ter agradeço. vindo até a nossa casa. Meninas, estamos juntos, mais uma. Vamos para a próxima. Vamos brindar, né? Tintim. A gente tem que ter o tintim final. Tintim, as empresas. Ao contribuinte. Ao contribuinte. Delícia Pessoal, de boa vinho. noite. Fechou? Fecha.